Boa noite a todos, graça e paz. Que bênção, irmãos, podemos estar reunidos mais uma vez na presença de Deus, na presença dos irmãos, porque a Bíblia diz quão grande é bom a união entre os irmãos, né? E hoje, neste domingo especial, domingo que temos a oportunidade de recebermos a palavra do Senhor, eu quero reter exatamente tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E para isso, eu quero convidá-lo a abrir comigo a Sagrada Escritura, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Hoje nós temos várias opções. Nós temos a Bíblia manual, nós temos a Bíblia eletrônica, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia aqui no Data Show, nós temos a palavra do Senhor na internet, então não tem como fugirmos da palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Mas só aqueles que querem de fato nesta noite que Deus fale com você, estenda as mãos sobre este altar e ore comigo, porque a oração da noiva, a oração da igreja, muito pode. A Bíblia diz que o que a igreja liga na terra, o Senhor liga nos céus, e aquilo que a igreja desliga na terra, o Senhor também desliga nos céus. Então nós vamos ligar agora a nossa oração, unindo a nossa fé e clamando a Deus para que Ele fale a cada coração e venha suprir a cada necessidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de excelência, e nós somos envolvidos, atraídos pelo Teu amor. E nesta noite, como igreja, como corpo de Cristo, necessitamos, temos fome e sede de Ti. Queremos com todo o nosso coração, que já está aberto, recebermos a semente da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra transforma destinos, muda o caráter do homem, reestrutura famílias, pega aquele que está no pó e faz assentar à mesa de príncipes e reis. Tu és um Deus que, através da palavra, o Senhor traz toda a sorte de milagres. O morto ressuscita, o cego enxerga, o surdo ouve, o coxo anda, e não há impossibilidades para o Senhor. Por isso, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a leitura é a partir do verso 1 do capítulo de número 24. É um texto conhecido, nos fala sobre a ressurreição, e diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia,
dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E o verso 8 diz assim: e lembraram-se de suas palavras. Vamos repetir comigo assim? E lembraram-se das suas palavras. Amém. Sabe o que eu acho assim muito interessante no ser humano, irmãos? A nossa pequenez, a nossa insignificância diante daquilo que é Deus e a sua essência. Eu fiz questão de repetir aqui o verso 8, que diz assim: e elas lembraram-se das suas palavras. Maria Madalena, elas andavam com Jesus, elas amavam a Jesus. Jesus falava com ela todos os dias, assim como Jesus, através do Espírito Santo, fala conosco todos os dias. E ele dizia: é necessário que eu seja crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Porque tudo que Jesus diz é extremamente a verdade da verdade, porque Ele é a própria verdade. Mas o incrível é que a própria mãe dele, Maria Madalena, as pessoas que amavam Ele, foram no outro dia no sepulcro levar o quê? Especiarias para cuidar do corpo morto. Elas tinham esquecido da maior palavra que Jesus tinha dado para elas. Elas tinham tanto amor, tanto carinho, que até para um corpo morto elas estavam ali logo na madrugada para preparar o corpo morto. Mas elas tinham esquecido do mais importante, que é as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus nunca voltarão vazias. Ela precisou ouvir os anjos, os dois varões, dizendo assim: por que buscais aquele que vive? Por que buscais aquele que ressuscitou dentre os mortos? Não lembrai-vos do que ele vos falou? Então elas se lembraram exatamente daquele momento. E lendo isso, o Espírito Santo tocou profundamente ao meu coração, meus irmãos. Quem é esquecido aqui? Levanta a mão. Pastor vocês acreditam que até hoje, se eu vou no centro, ainda tenho celular, não tenho moderno, eu tenho meia dúzia de coisas para fazer, eu anoto no papelzinho. E quando eu vou riscando o que eu vou fazer. Você acredita que eu faço isso até hoje? A gente é esquecido. E eu quero intitular o sermão desta noite: as palavras que nós não podemos esquecer. As palavras que o próprio Cristo disse e que tem que ser lembrado todos os dias. Tem situações na nossa vida que não é dia sim, dia não, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, ou de tempos em tempos, de anos em anos. A palavra de Deus é diária para a nossa vida, até porque ela é o nosso alimento,
ela é o nosso sustento. E o que eu quero ministrar nessa noite é que a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se nem só de pão o homem viverá, porque tantos dias na nossa vida a gente corre atrás do pão e esquece da palavra. Esquece das palavras que Jesus disse: nem só de pão. Talvez tudo que você está fazendo na tua vida é só correndo atrás de pão e se esquecendo de que nem só de pão o homem viverá. Tem coisas melhores do que viver de pão. Tem coisas infinitamente melhores para vivermos com Jesus. E por isso que nós precisamos ser alimentados por Ele todos os dias. Mateus capítulo 4, no verso 4, está escrito, está selado, está declarado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Segunda coisa que nós não podemos nos esquecer, porque primeiro é a palavra de Deus. Se você tem a palavra, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ter tudo, porque tudo vai ser acrescentado. Porque até o arrependimento, para que nós venhamos a nos arrepender, é dom de Deus. Então, entenda isso. Primeiro, nós precisamos entender que temos que viver pela palavra, sermos levados pela palavra, guiados pela palavra. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 2 diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Em algumas outras traduções, se não tiver amor, eu nada seria. Essa palavra talvez seja a palavra, irmãos, que é a mais esquecida entre todos, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, onde a Bíblia diz que o amor se esfriaria a quase todos. Você precisa lembrar das palavras de Deus, que se você individualmente não tiver amor, você é um nada. Se eu individualmente não tiver amor, eu não sou um nada. Eu posso ser o presidente da república, eu posso ser o homem mais rico deste mundo. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. E isso precisa ser lembrado, irmãos, porque as pessoas hoje em dia, elas não estão receptivas ao amor, porque elas estão desconfiadas de tudo e de todos, e parece que tem um bloqueio em cada um também de praticar o amor às outras pessoas. E isto deve ser lembrado, porque
Porque você é alguma coisa. Você não é um nada. Você é um filho de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós nascemos por um propósito. Antes da fundação da terra, Deus já tinha esse propósito. Aí você pode dizer assim: mas eu não pedi para nascer. Eu também não. Mas por que nós nascemos? Porque não fosse nós que escolhemos a Deus, mas fosse Deus que escolhesse a vós outros, para que desses fruto. E frutos, que frutos são esses? Frutos do amor, frutos do Espírito Santo. Por isso eu queria deixar essa mensagem tão simples, mas tão poderosa na nossa vida, irmãos, que o amor, ele suporta tudo. O amor é cego. E aí você faz uma reflexão da sua própria vida. Se você realmente tem amor ou não, é como a fé. A fé, ela não tem meio termo. Não tem meia fé. Você já pensou você entrar o tronco no céu e as pernas no inferno? Você vai sentir a mesma dor, né? O fogo é eterno do mesmo jeito. Não tem jeito de dividir. Então a fé ou você tem, ou você não tem. O amor você tem, ou você não tem. Agora, se você não suporta nada, você já não ama mais aquela pessoa. Você não ama a ninguém, porque você não suporta nada. Até as coisas pequenas, irmãos. E eu não estou falando de coisas grandes, porque coisas grandes nós nos irritamos. Por isso que tem a passagem que Jesus disse assim: se te ferirem uma face, dê a outra. Porque é uma coisa séria você levar um tapa na cara. É uma coisa grave. Mas tem coisas que são tão pequenas que as pessoas podem errar com você por uma falha, por um esquecimento, e você não exercer o amor, porque lhe falta o amor. E sem o amor, o que nós somos? Nada. Exercite o amor todos os dias na tua vida. Palavras que temos que lembrar. Filipenses capítulo 3, no verso 13. Olha o que Paulo declarou à igreja de Filipe. Algo que foi mais do que uma declaração, foi um estilo de vida que ele escolheu viver. Foi algo que ele falou que verdadeiramente ele praticava. Então diz assim, Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Ele era humilde, ele sabia que ainda tinha muita coisa para ele aprender. Mas ele diz assim: mas uma coisa eu faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Isso eu faço. Enquanto você não liberar perdão para as pessoas lá no passado que erraram com você, enquanto você odiar, enquanto você não suportar aquelas pessoas lá do passado, você está vivendo o passado. Você está sendo saqueado. O diabo está te roubando na cara dura. Está te roubando o dia. Primeiro, que você não consegue se alimentar da palavra de Deus com ódio ou com raiva no coração. Segundo, que amor, então, o amor suporta tudo e você não suporta uma coisa que aconteceu com você há 20, 30 anos atrás. Então, que mudança de vida nós tivemos? A palavra é séria, irmãos. Sabe por que a palavra é séria? Porque Jesus andava com todos e dizia: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles esqueceram. Não esqueçam que Jesus está voltando, irmãos.
Não esqueça que aquele que prometeu todas as coisas e cumpre todas as coisas está voltando. 2 estarão no quarto, dormindo. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando. Um será levado, outro será deixado. Você precisa lembrar todos os dias da sua vida que Jesus está voltando. Jesus voltou hoje para o Silvio Santos, 93 anos de idade, mas ele não veio embora, não arrebatou a igreja, mas ele voltou hoje para o Silvio Santos. Ele pode voltar para mim nessa madrugada, ele pode voltar para você na outra madrugada. Então, não continue sendo nada sem amor. Continue sendo tudo aquilo que Deus te deu, o melhor da terra. Foi Ele que te escolheu para nascer, para viver, para dar frutos, para segui-lo, para amar, para fazer aquilo que Ele fez, para ser exemplo, para ser sal da terra. Outra coisa que nós não podemos esquecer está em Filipenses capítulo 4, verso 7. Isso também tem uma seriedade, irmãos, de tamanha importância, que nós não podemos esquecer nem um dia da nossa vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como pastor desse ministério, vocês sempre sabem que eu sempre falo sobre fé, que o justo viverá pela fé, e a fé, e a fé, e a fé. Mas Deus, Ele é tão Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele também trabalha no nosso sentimento. Ele trabalha no nosso corpo. É uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, lembre-se que paz só tem em Jesus, não tem paz em outro lugar. Você pode ir para um resort, é capaz de você ficar irado com o garçom lá, ou se acontecer alguma coisa lá no resort, quebrar lá uma banheira de hidromassagem e você ficar bravo, tirar tua paz, você perdeu o voo que você ia, vai tirar tua paz. Então, a única paz verdadeira que nós temos não é tirar férias, não é isso, não é aquilo, não é você fazer o que mais gosta de fazer. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deva fazer as coisas que te agradam. Pelo contrário, nós temos o direito, nós temos o livre-arbítrio de sermos felizes, de fazermos as coisas que gostamos. Porém, lembrando-se sempre também que todas as coisas nós podemos, mas nem todas são lícitas. Então, aquilo que não é lícito, você não vai fazer. Mas essa paz, pare de buscar nos lugares errados. É como uma criança. Esse dia eu estava brincando com a minha neta dentro do carro, a direita e a esquerda, né? E ela ainda não sabia. Eu falava, fala para o vovô, qual que é a direita? Essa é a mãozinha direita. Qual que é a mãozinha esquerda? Essa é a esquerda. Agora o vovô vira para onde? Para a direita? Para a direita. Só que ela falava, não, para a esquerda. Então parece que a gente é criança. Jesus está falando assim: eu sou a vossa paz, eu vos deixo a minha paz. Aí o cara fica irado, qualquer coisa que acontece, ele vai para o boteco, toma um monte de pingo de cachaça para ter paz. Pega a mulher dele, briga com a mulher dele, arruma outra mulher, adultera para ter paz. Ele fala, agora eu me revoltei. Pega todos
o seu dinheiro, gasta tudo, fica viajando, some por 6 meses, desaparece. Porque esse vira e mexe, você sabe que está essa moda agora, né? Ainda bem que tem as redes sociais. Fulano de tal desapareceu. Aí daqui 6 meses ele aparece. Só que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas alguma coisa aconteceu nesse desaparecimento. Então, queridos, nós estamos vivendo num mundo que falta paz. Num mundo que falta paz. Anda no trânsito. Nós temos um testemunho do pastor, isso de verdade, de São Paulo, pastor de uma igreja de mais de 500 metros. O cara pregou lá no domingo que foi uma bênção, uma unção, fogo do céu desceu. Na segunda-feira, eu estava no trânsito de São Paulo, aquele trânsito louco. O cara cortou ele abriu a janela. Não falou em línguas, não, falou um monte de besteira pro cara. O cara desceu bravo já com aquele negócio que a Carol tem lá, a mansa roupa lá, os direitos humanos. E o cara desceu com aquele negócio, e a hora que ele foi dar no cara, ele falou assim: peraí, o senhor está pastor? Eu estava na tua igreja ontem. Eu estava recebendo a palavra ontem. Aí você tem noção. Vai explodir por qualquer coisa? Vai ficar nervosinho para qualquer coisa? Cadê o domínio próprio? Cadê os dons do Espírito Santo? Cadê a humildade? Cadê oferecer a outra face? Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Porque todos aqueles que decidiram a seguir a Jesus serão perseguidos. Bem-aventurados serão aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurados aqueles que são caluniados por amor do meu nome. Bem-aventurados aqueles que servem perseguição por amor do meu nome. E pode perceber, irmãos, tem gente que é da nossa própria família nos persegue. O cão usa as pessoas da própria família para te tirar a paz, para tentar te tirar a paz. Por isso, lembre-se que só tem um lugar de paz. E se você não buscar essa paz todo dia, você não vai viver esse milagre da paz. Porque olha só, o que Jesus está entregando para uma paz, Ele está entregando duplamente. Ele está entregando um milagre com paz. Explica melhor, pastor. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você vai falar assim: não, peraí, nem eu acredito. Era para ele ter pego aquele amansa louco lá, aquele negócio lá, alguma coisa. O que aconteceu que eu não fiz? É uma paz que excede todo entendimento. É Deus purinho em você, falando assim: seja inteligente, seja sábio, seja santo, se santifique, use a sua boca para jorrar palavras abençoadoras, porque da mesma fonte não pode jorrar água amargosa e água normal. Não tem como, tem coisa errada. Então são coisas que nós precisamos lembrar. Simples assim. Maria esqueceu. E vocês sabiam de uma outra história que Maria esqueceu Jesus também? Jesus estava pregando na sinagoga, era uma semana de festa. Eles já estavam cansados, voltando lá para Jerusalém. Aí, já não sei quanto, já tinha andado um bom caminho. E cadê Jesus? Cadê o menino Jesus? Ele era um menino. Estava lá pregando. Voltaram para trás e esqueceram de Jesus. Muitas vezes a gente volta para trás e a gente esquece Jesus. E sabe o que é o pior, gente?
Tem gente que volta 10 anos para trás, 20 anos para trás. Se você voltar um dia para trás, já é ruim. É como um casamento que é destruído com 40, com 30, com 50 anos. Você volta para trás, acabou a tua vida. É como uma morte, acaba tudo, porque a morte é o final. Está dando para entender, gente? Então, isso aqui tem uma relevância, uma importância, porque a gente não pode esquecer da palavra de Deus. A gente não pode esquecer do amor, porque se nós não tivermos amor, nós não somos nada. Nós não podemos mais viver no passado. Se libere do passado, já passou. Gente, tem pessoas que foram estupradas pelos próprios pais. Tem pessoas que passaram situações que misericórdia, seria para marcar a vida toda dessa pessoa. Mas o amor de Deus veio, foi muito maior, consolou, deu. Agora, ela não pode ficar lembrando do passado. Não lembra mais do passado. Jesus, Ele perdoa os teus pecados, joga num mar de perdição e não se lembra mais. Não se lembra mais. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6. O pastor já está acabando, só falta mais duas, tá? 1 Tessalonicenses. Quem tiver oportunidade de ler essa carta, essa primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, é um livro muito curto, mas tem tanta informação de sabedoria, tem tanta direção. Quando ele fala, seja gratos por tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então você vai se enriquecer de muita sabedoria lendo um pequeno livro que foi a primeira carta de Filipenses. E no capítulo 4, no verso 6 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele diz o seguinte: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, eles só não tinham dito, mas eles mostraram, eles provaram que o homem que comete injustiça, ele vai colher injustiça. Um homem que engana outro homem nos negócios, ele vai ser enganado, ele não vai ser próspero. Antigamente, que eu tinha um tio que trabalhava com carro, e muita gente hoje trabalha com compra e venda de veículos, era muito comum, muito raro, que era tudo analógico, a pessoa andava lá 200 mil km com o carro, aí eles paravam num lugar de mecânico e mandavam voltar o velocímetro para 100 mil. Aí ele vendia o carro e falava assim: ó, o carro novinho, o carro andou. É isso aqui que o Paulo está falando. A pessoa está enganando a pessoa. Está enganando a pessoa. Ó, pode pegar esse carro que eu acabei de revisar ele inteirinho. A pessoa anda na primeira semana e estoura a correia dentária. Eu revisei ele inteirinho, gastei não sei quanto. É por isso que a pessoa não prospera. Porque continue o enganador enganando, continue o justo cometendo a justiça, continue o injusto cometendo a injustiça. Então, queridos, lembre-se de que Deus é justo e que nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Quando você fizer um negócio com alguém, sempre tem que ter bis. O que é o bis? Não é aquele bis de chocolate gostoso que a gente come, não. É assim: puxa, eu fiz um negócio tão bacana com aquele cara, que se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer outro negócio com ele. E vai indicar ele para outra pessoa. Quando eu vou num lugar
que o Senhor tem tratado, que a pessoa é honesta, que ela cobra o justo, que ela cumpre o que ela combina, eu faço questão de fazer propaganda para a pessoa. Ela nem me pede, eu peço, dá teus cartões. Aí eu passo para um, passo para outro, passo para o meu filho, falo, ó, vai lá, que esse cara merece. Seja justo todos os dias. E nem sempre é fácil ser justo, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque quase ninguém é justo com a gente. E é uma verdade. Quase ninguém é justo com a gente. Então você sente no direito, você quer saber de uma coisa? Deixa lá. Isso aí não vai fazer nada. Mas você se lembra que você serve a Deus? Que Jesus está voltando? Esse cara que te roubou, ele esqueceu que Jesus está voltando. Ele esqueceu o amor, porque ele não tem amor por ninguém. É amor pelo dinheiro. Por isso que a Bíblia fala 2 tipos de amor. Deus fala, você escolhe ou dinheiro ou Deus. Porque a raiz, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, gente. Lembre-se disso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas soberbas com dinheiro, você vai ver com os olhos se degradarem diante de você. Vocês vão ver famílias que podiam viver histórias de gerações e gerações, acabar tudo por conta da soberba, por conta do amor ao dinheiro. Você precisa primeiro amar a Deus. No livro de Ageu, a Bíblia diz que toda prata e todo ouro é do Senhor. Então é Ele que provê as coisas boas. Então ame a Deus acima de todas as coisas. E para terminarmos, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25. Isso que eu vou ler agora é muito comum acontecer. E a Bíblia diz que não pode acontecer. Não deve acontecer. Está aqui. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras, ao amor. Então você precisa considerar as pessoas uns aos outros em amor, sempre estimulando a pessoa, porque levanta a mão aí, quem que nunca viu um crente chegar a ponto e falar assim, não estou desanimado, não estou mais com vontade na igreja, não estou mais com vontade de orar, né? E o Senhor está falando assim, você tem que estimular essa pessoa aí. E quando você ouvir isso, é aí que você tem que dar uma injeção de estímulo mesmo. É aí que você tem que cair para cima. É aí que é a oportunidade de você fazer algo. Mas aí a Bíblia diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto destes que se vai aproximando o grande dia, que é a volta de Jesus. Queridos, se nós temos a maior certeza e a grande certeza que Jesus está voltando, e a gente ficar parando de congregar, um dia eu vou na igreja, outro dia eu vou na cervejaria, um dia eu vou na igreja, um dia eu vou na pescaria, um dia eu vou na igreja, outro dia eu vou na boate.
A Bíblia está dizendo, não fique bravo com o pastor, porque a Bíblia está dizendo, não deixares de congregar. Tem quinta-feira, irmãos, que eu prego aqui para 2 pessoas. Tem quinta-feira, e vamos falar que é 1 ou 2 anos. Essa igreja vai completar 24 anos, agora em dezembro, 24 anos. Tem quinta-feira que eu prego para a irmã Luzinete e para o irmão Lúcio, que não falta um canto na quinta-feira. Eles não deixam de congregar. Por que a gente deixa de congregar? É o cansaço? Todo mundo cansa. É os problemas? Todo mundo tem problema. É a falta de dinheiro? Todo mundo também passa os altos e baixos com dinheiro. Você não é diferente de ninguém. Eu não sou diferente de ninguém. Esses dias eu estava contando um problema com um irmão meu que eu conheço há muitos anos. E ele não sabia dos problemas que eu estava passando. Ele falou assim, ele começou a chorar, ele falou assim, pastor, eu preciso te pedir perdão. Eu falei, por quê? Porque eu nunca me interessei pelos seus problemas. Eu nunca achei que o pastor tinha problema. Eu só procurava, eu sempre vivendo esse inferno, esse problemão, e eu te procurando, te falando, você me ajudando, e eu nunca caiu minha ficha que você também é de carne e osso. Me perdoe. E nós somos de carne e osso, mas a gente não para. A gente persevera, sabe por quê? Porque é Jesus que nos faz perseverar. É Jesus que dá força ao cansado. É Deus que dá força ao necessitado. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Não esqueça da palavra de Jesus. Quando você tiver alguma coisa, eu vou dar uma dica aqui, uma dica linda para vocês. Quando você tiver assim, um dia se falar assim, bom, eu não quero fazer nada hoje, ou melhor, não tem compromisso, vou assistir uma série da Netflix. Assiste, mas lê a Bíblia. Você não tem nada para fazer mesmo. Lê a palavra, depois você assiste a Netflix. Porque vai passar a série na Netflix, você vai ficar uma semana vendo Netflix, vai acabar, e tua vida vai continuar a mesma coisa. Mas uma leitura que você fizer na palavra de Deus, antes da Netflix, pode acontecer que você, em vez de você assistir a Netflix, você vai assistir uma virada de história, uma virada de milagre na tua família, porque tudo é possível aqui. Amém, Deus? Você que crê nessa palavra, que sabe que vem do alto, eu peço a você que curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos buscar a Deus agora em oração, para que nós não venhamos a nos esquecer. Muitas vezes, é claro, é óbvio, nós não nos esquecemos por maldade ou por um desejo pessoal, mas pela limitação humana, pela falha humana. E é por isso que Jesus diz que Ele é videiro, nós usamos, e sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Jesus nós esquecemos de muitas coisas, dos melhores compromissos, das coisas mais importantes, trocamos pelas urgentes, invertemos valores, porque esquecemos da palavra que nos foi dita. E a palavra, ela é eterna, ela não volta vazia, pode passar os céus e a terra, mas a palavra não passará. E nós não podemos esquecer que Jesus está às portas, que tudo está se cumprindo, e que tudo aquilo que nós pudermos fazer de hoje em diante, até os dias que nós temos nessa terra, que são poucos, que nós possamos fazer para Deus, fazermos para a honra e
glória do Senhor. Limpa o teu coração nesta hora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em muitas coisas nós somos limitados. Até mesmo para nos arrependermos, nós precisamos do Senhor, Pai. Meu pedido nesta noite, como sacerdote, como profeta, como anjo desta igreja, Pai, eu peço não só para a igreja presencial, mas para todos que estão participando online, todos que vão receber essa oração posteriormente, Pai. Tira toda a mágoa, todo rancor que tem no coração. Que esse passado, Senhor, seja sepultado, Pai. E que essas pessoas ressuscitem para uma nova vida, para um novo tempo. Um tempo, ó Pai, às vésperas do Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, aonde subiremos em glória e entraremos para as bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, opere em nós aquilo que nós ainda não conseguimos, Pai. Se é um nervosismo excessivo, Pai, alguns são fleumáticos, outros um pouco mais nervosos, coléricos, independente, Senhor, da personalidade de cada um, Pai. Tu és um Deus que traz a paz, que excede todo entendimento. E Tu és a única paz. Invada-nos, Pai, com essa paz, Pai, para que até as ansiedades do nosso dia a dia, que são muitas, Pai, pelo dia de amanhã, pelo que comeremos, pelo que vestiremos, ainda que está escrito, o Senhor diz: não andeis ansiosos, mas na nossa afabilidade, na nossa falha, nós teimamos na ansiedade, Pai. Por isso, Senhor, pega-nos do avesso, faz uma obra linda, tremenda dentro de nós, para que não fique nenhum resíduo, Pai, daquilo que não é Tua vontade. Que todas as áreas de dentro do nosso coração, a essência da nossa alma, seja purificada por Ti. Que nós sejamos guiados e possamos ter sabedoria no momento certo, Pai. Senhor, domínio próprio a cada momento e discernimento, Pai, de sabermos que todo momento o diabo fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando uma única brecha para nos devorar. Lembra-nos, Pai, que nós temos o Senhor e que nós não podemos sair do Senhor. E disse Jesus: todo aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pai, nós pedimos o melhor de Deus para nós, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, que Deus abençoe, e até quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos online novamente.